Você vai aprender física, eu garanto. O gráfico mostra a variação de temperatura em função do tempo de uma certa massa de água que está sendo aquecida por uma fonte de calor cuja potência é 35 calorias por segundo. Supondo que todo o calor gerado pela fonte seja absorvido pela água, calcule a massa da água em gramas que foi aquecida. Dá uma olhada no gráfico, temperatura em função de tempo. A gente já sabe que potência é a razão entre a quantidade de calor e o intervalo de tempo. Então a gente já sabe que a quantidade de calor pode ser obtida fazendo o produto de potência vezes intervalo de tempo. Simples, simples, simples. Agora, essa quantidade de calor foi utilizado para aquecer a água. Aí ele quer saber que massa de água foi aquecida. Ora, a gente sabe que Q é igual a M vezes C vezes variação de temperatura, porque se tem variação de temperatura é calor sensível. Substituindo esse Q por esse, eu tenho potência vezes intervalo de tempo é igual a M vezes C vezes variação de temperatura. M é a massa, C é o calor específico. Na questão diz a potência, 35 calorias por segundo. No gráfico mostra o intervalo de tempo de 0 a 10 segundos. A massa é o que eu quero saber. Como é o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, e a variação de temperatura é só olhar para o gráfico, variou de 25 para 30, e 25 para 30 são 5. Isso quer dizer então que a massa vai ser igual 35 vezes 10 dá 350, o 5 que está multiplicando passa dividindo, eu vou ter então 70 gramas. Ou seja, a massa que se comportou como mostra no gráfico foi uma massa de 70 gramas. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. O gráfico abaixo representa a temperatura em função do tempo para 1 kg de um líquido não volátil inicialmente a 20 graus Celsius. A taxa de aquecimento foi constante e igual a 4.600 joules por minuto. Qual o calor específico desse líquido em unidades de 10 ao quadrado joule por quilograma grau Celsius? Atenção e cuidado, fera, na hora de resolver, vamos listar e olhar para as unidades. Ele fala a potência térmica, ele diz que a potência térmica é igual a 4.600, olha a unidade, joule por minuto. Aí você olha para o gráfico, veja que o tempo está em minutos. Ok, está batendo. Aqui ele chamou de taxa de aquecimento, que é a mesma coisa que a potência térmica. Veja que ele deu a massa como 1 quilograma. Opa, atenção com isso. Veja que ele mostrou a variação de temperatura nos 20 minutos, que estava inicialmente em 20 e foi até 60 graus Celsius. Então a variação de temperatura é 60 menos 20, 40 graus Celsius. E ele pergunta qual é o calor específico. Agora atenção. E ele pede para você dar a unidade em 10 ao quadrado joule por quilograma grau Celsius. Olha só, joule, joule, ok, quilograma, quilograma, ok, grau Celsius, ok. Então é muito simples. Se você lembra que a quantidade de calor é dada por potência vezes intervalo de tempo, já que aqui a potência é a potência térmica, e quando tem variação de temperatura, o calor é calor sensível, é M vezes C vezes a variação de temperatura,
Tudo que você precisa agora é substituir os dados. A massa, 1 kg. O calor específico é o que você está procurando. A variação de temperatura você encontrou aqui fazendo 60 menos 20, dá 40. A potência foi dada na questão 4.600 e o valor do tempo 20 minutos. Para encontrar Czinho, eu vou fazer 4.600 vezes 20. Esse 40 que está multiplicando passa dividindo. Perceba que você pode simplificar 20 em cima com 40 embaixo, resta 2. E aí eu tenho 4.600 dividido por 2, dá 23 vezes 100, que é 2.300. Como ele quer em 10 ao quadrado a unidade, eu posso escrever isso aqui como 23 vezes 10 ao quadrado Joule por quilograma grau Celsius. Ives, como é que eu sei fazer essa passagem daqui para cá? Simples, é só pegar esse valor e dividir o total. 2.300 dividido por 100 dá 23. Então o resultado é 23 vezes 10 ao quadrado. Simples assim. Na hora de marcar o gabarito, você marcaria 23.